Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o Gustavo Lima, facilitador em constelações familiares. Estamos iniciando mais um programa Um Caminho para Si Mesmo. Hoje nós vamos abordar o tema níveis de consciência e equilíbrio nos relacionamentos. Nós falamos um pouco sobre níveis de consciência no programa anterior, especialmente consciência e culpa. Hoje nós vamos abordar o equilíbrio entre dar e receber nos relacionamentos. E a gente vai ter uma convidada especial, que é a minha colega, minha amiga Suelen Albino. Né? Ela também é facilitadora em constelações familiares, daqui a pouco ela está chegando aqui na live. E ela é biomédica, nós fizemos a nossa formação juntos pelo Instituto Brasileiro de Constelações, o IB Constelações. Então nós tivemos uma experiência bem bacana juntos, né? E a gente vai falar um pouco, a gente vai conversar e tirar algumas dúvidas de quem estiver aqui assistindo, né? Mande sempre as suas dúvidas, suas perguntas, os seus joinhas, né? Curtam, compartilhem, façam o watch party, para que os amigos vejam também, para que esse nosso conteúdo, que ele é muito importante, possa chegar a mais pessoas, certo? A Inês chegou aqui também. Bom dia, Inês, tudo bem? Como é que está? Né, minha prima querida, né, obrigado por participar sempre, né, junto com a gente. Né, Suelen está chegando, então eu vou convidá-la aqui para começarmos a nossa live conjunto. Oi, Suelen, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Como é que tu tá? Tu, tudo certo contigo? Me escuta bem? Escuto bem, você me escuta bem? Me escuto, tranquilo, tudo ótimo. Tá um vento e chuva aqui em Tramandaí, como é que tá em Porto Alegre? Aqui tá só nublado. Só nublado aqui. Então é um vento e uma chuva. Hoje eu tô um pouquinho baleado, viu? Eu tô no meio de uma crise de rinite, tô me medicando, mas talvez eu vá ficar um pouco fanho, né? Então eu peço a contribuição, a compreensão do pessoal. E se eu precisar dar um tempo aqui, tu assume, tá? Então tá bom. Tá? Então, o que eu estava falando aqui antes de você entrar, é que semana passada eu já falei um pouco sobre níveis de consciência com o pessoal, principalmente as questões relativas à culpa, né? Aquela culpa Uhum. pessoal daqui a pouco que eu sinto quando eu quebro o meu padrão dentro do grupo, né? Às vezes o grupo tem aquele padrão de sofrimento e eu tenho que sentir um pouco de culpa para sair desse padrão, né? Então a gente conversou um pouco sobre isso no último programa. Mas antes de a gente começar o conteúdo, eu gostaria que tu te apresentasse, tu falasse um pouco de ti, da tua caminhada, né? De quem tu és, como tu trabalha, né? Falar um pouco para o pessoal aí te apresentar. Tá bom, bom dia a todo mundo, então. Obrigado, Gu, primeiro agradecer pelo convite. E então, meu nome é Suelen, eu estudei com o Gustavo, fizemos o curso de facilitadores em constelação familiar com a professora Roseli. E então nos formamos juntos, trilhamos essas vivências, aquelas vivências juntos, né? Que foi uma época muito boa do curso, que foi transformador, né? E eu então trabalho com isso, estou trabalhando como facilitadora. Também tenho uma carreira acadêmica, né? Que eu sou formada em biomedicina, então tenho duas carreiras no caso. A gente pode gostar de mais de uma coisa, né? Eu sempre digo. E, Exatamente. trabalho aqui em Porto Alegre, também atendo em Camaquã, no Rio Grande do Sul, e lá na minha cidade natal, lá em Santa Catarina, também vou lá atender, lá em Faxinal dos Guedes, lá perto de Chapecó, que é minha cidade natal. Também vou a cada 2 meses, eu vou lá e trabalho um pouquinho lá também. Levando de volta, né? Nasci lá e me criei lá, levando um pouquinho de volta, contribuindo um pouco, né? Com a minha própria cidade. Já podemos começar por aí, né? Sim. E, e é isso. E aí, então, quem quiser me seguir nas redes sociais, é constelação.suelen no Instagram, no Facebook também, né? Pode procurar por Suelen Albino, vai aparecer.
Eu vou depois na descrição do vídeo, quando a gente postar o vídeo no YouTube, no Facebook, eu vou colocar ali o link das tuas redes também para o pessoal te seguir, ficar mais tranquilo, tá? Valeu, obrigado. E, tá? E nós temos, né, eu e a Sueli, a gente tem um hábito que a gente está desenvolvendo de fazer estudos, né, também por lives, né, por videoconferência de WhatsApp. A gente pega um determinado texto do Hellinger e estuda, porque a gente nunca vai terminar de estudar, né? Constelação familiar é algo amplo, então a gente tem esse hábito e foi nessas conversas, nesses estudos que a gente é, decidiu então fazer essa live em conjunto para a gente falar um pouco do que a gente estava estudando, né, que é equilíbrio entre o dar e receber e os níveis de consciência, que foi o último estudo que nós fizemos juntos, e algo que chamou muito a atenção da gente que a gente falou nessa conversa que a gente teve, é como que inconscientemente nós ficamos vinculados ao dar e receber, né, a essas obrigações, e a quanto que isso nos vincula a níveis de grupos pequenos, grupos grandes, o que acontece agora, o que aconteceu na história. A gente a gente conversou bastante sobre isso, a gente decidiu trazer essa reflexão, né, para o pessoal, né, especialmente sobre o que é possível compensar e o que não é possível compensar, né? Mais ou menos seria isso que a gente Sim, estudou na, na última, na última live que a gente fez, na é. última conferência, né? Como o compensar em determinadas situações ele é benéfico e como se você extrapolar em situações que isso não se aplica, como ele é prejudicial, na verdade, né? Que a gente Exato. estava comentando sobre como que é uma coisa que a gente não explica, não fala, não pensa muito, né? Mas essa lei da ordem do amor, que é o equilíbrio entre dar e receber, como ela se aplica em relações mais anônimas e em pequenos grupos. E se a gente extrapolar essa lei para outras áreas da natureza, isso já é prejudicial. Por exemplo, a questão de extrapolar isso a Deus, a Jesus, ao destino, a presentes que a gente ganha do destino, por exemplo, sobreviver algum acidente e a gente achar que que deve ao destino, dar algo de volta, enfim, isso se torna prejudicial. Mas, em contrapartida, quando as relações são mais anônimas, assim, e até o Hellinger fala, né, um grupo de mais ou menos 20 pessoas, claro que não é um número assim cabalístico, né? A 20 pessoas se aplica, 20 não, mas acredito que ele acha que é mais ou menos por aí o quanto esse equilíbrio entre dar e receber ele se aplica de uma forma bem visível, né? Uhum, exatamente. A gente vê que tem dentro das três leis, que é algo que a gente fala bastante, né? A gente sempre frisa que os relacionamentos, a constelação familiar é uma filosofia ou ciência dos relacionamentos. E a gente Uhum. observa as três leis, que é pertencimento, equilíbrio entre dar e receber e hierarquia. Dentro do equilíbrio entre dar e receber, a gente se vincula dentro do nosso grupo, dentro do grupo do qual a gente pertence, por esse equilíbrio. Se eu receber algo, eu me torno, então, inconscientemente obrigado, né? Eu tenho essa obrigação que se forma no meu inconsciente de eu ter que devolver algo, de eu ter que dar algo de volta. Eu sempre cito o casamento. Por exemplo, casamento, eu e a minha esposa, ela acorda de manhã, faz café da manhã e depois eu faço almoço para ela. Né? É um exemplo um pouco pueril, bem simples, mas ele mostra, né, que a gente fica em dívida quando a gente recebe algo do nosso grupo, Ô, dentro do Gu, mas nosso grupo, seja... é um Oi, exemplo pueril, tu diz, mas é que na verdade a constelação é do cotidiano. É isso aí, né? É do dia a exatamente, dia. exatamente. Até uma observação, né, a gente estava viajando, eu e a Suzana, minha esposa, eu falo bastante dela, né? Uhum. E a gente estava escutando aquela música Pais e Filhos, do Legião Urbana, e fala bastante, né, dessas dinâmicas, mas enfim. Aí ela dizendo, poxa, olha só, né, o Renato Russo já parece que já conhecia a constelação familiar. Aí eu falei para não, é que o Renato Russo, ele conhece, ele fala sobre a vida, ele escreve muito sobre a vida, só pegar as músicas da Legião Urbana e tal.
E constelação familiar é a vida, né? Como a Suelen disse, é algo que se aplica diariamente na nossa vida. Não é algo extraordinário. É o simples, né? Quando eu faço o simples, eu também estou olhando para a constelação. Quando eu chego para minha mãe e para meu pai, principalmente aqueles mais antigos, mais do interior, né? Peço a bênção para o pai e para a mãe, né? Parece que começou a fazer isso depois de conhecer a constelação familiar. Mas se a gente for ver os costumes, né? Como que a nossa sociedade, como que os nossos grupos, os nossos hábitos se formam, a gente vai ver que constelação familiar realmente reflete o que a gente fala na constelação, reflete o que acontece na vida diária. Uhum. É muito engraçado porque eu também, quanto mais eu me aprofundo, isso que você está falando, eu também experiencio, porque quanto mais eu me aprofundo nos estudos, tanto de constelação familiar quanto outras coisas, e até na minha vida acadêmica também, ou na minha vida cotidiana, eu vou tendo as experiências, quanto mais eu vou aprofundando, mais eu vejo o quanto aquelas referências lá de trás, né, elas eram verdadeiras, né? Na verdade, eu caminho para frente para fazer o caminho de volta muitas vezes e para ver o quanto aquelas coisas faziam sentido, coisas que a minha mãe falava, coisas que minha avó fala, né? E que muitas vezes eu não parava para pensar, mas quanto mais eu me aprofundo, mais eu volto, faço caminho de volta para valorizar essas coisas, sabe? Esses conhecimentos antigos, essas às vezes que eu achava bobagem, né? Eu lá na minha adolescência, muitas coisas eu achava bobagem, porque esse costume é bobagem, porque isso... Tudo bem, é legal a gente criticar as coisas e tentar trazer o novo, mas com muito respeito ao velho, né? A questão da hierarquia. E o quanto eu tô vendo que o caminho de volta, ele faz sentido. E isso que tu falou também sobre... que a Suzana pensou, olha só, né? O autor da música já pensava assim e tal. E eu sempre falo para meus clientes, o Hellinger, ele não inventou a constelação. Ele observou a constelação. E se você observar no seu dia a dia, você vai ter as mesmas conclusões que ele. Tu pode chegar nas mesmas conclusões que ele sem nem ter lido ele. E ainda vai ser um conhecimento mais verdadeiro, porque não vai ser uma repetição de alguém que algo te contou, mas sim algo que você viu, algo que você mesmo, um conhecimento que veio de ti, você sendo o teu guru, né? Então, às vezes eu falo nas sessões alguma coisa e a pessoa já fala, sim, eu observo isso lá nos animais que eu cuido, eu moro pro interior e é assim que eles fazem, né? Às vezes eles me trazem coisas muito interessantes de observações do cotidiano, assim, que eles estão aprendendo constelação, mas por eles mesmos. Não precisa você, né, estudar muitas vezes para você entender, porque realmente o Hellinger não inventou nada, ele observou e qualquer um de nós pode observar a mesma coisa que ele, né? Exatamente. Exatamente. Tanto que ele diz que ele, quando alguém faz uma objeção ao que ele fala, ele diz, não, ok, mas eu não vou discutir com essa pessoa, porque eu espero que essa pessoa primeiro veja, né? Se dispõe a ver o que acontece o que ele chama de fenômeno, né? O que acontece na realidade. Depois que essa pessoa se propõe a ver a realidade, então a gente pode conversar e pode um acrescentar a visão do outro, mas sem que a gente se proponha a olhar, a ter a experiência, a ver, né, como as coisas realmente são, sem uma objeção infantil, né, mas sim apenas se entrega esse olhar que ele diz que é algo sem intenção, né, apenas olhar a realidade como é, né, apenas observar a realidade, aí sim a gente pode falar sobre, né, a constelação ao nível de tentar entender o que acontece, né, porque senão a gente não vai experimentar, não vai fazer isso que a Suelen disse, né, que é olhar, observar o fenômeno, né, que acontece diariamente com a gente, e a gente vai apenas ficar na objeção, né, dizendo que não quer, que não quer, que não quer, e não aceitando a vida como ela é, né. É só Então, olhar. seria Eu mais ou não menos lembro onde é que eu vi essa frase, mas eu sempre lembro dessa frase, que é olhar com os olhos de quem quer ver, né? Só com exato, olhar com olhos de quem quer ver que a gente observa muita coisa. muita coisa, muita coisa. Então, né, só voltando um pouco, né, a gente estava falando de equilíbrio entre dar e receber. A gente vê que dentro das relações a gente tem essa necessidade. Quando eu recebo algo, eu tenho que dar algo de volta. E isso é algo bom e natural, porque assim nós mantemos um nível social aceitável, de equilíbrio. Né? Ninguém, digamos, vive nas costas do outro. Né?
A gente trabalha nessa troca, assim. O que o Conseguimos Hellinger... viver em sociedade e criamos uma sociedade enorme com muita coisa fazendo isso, né? Hoje a gente vive assim por Exatamente, causa desse mecanismo. por causa desse mecanismo. É lá do nosso inconsciente, né? E o Hellinger, ele fala, né? Bom, essa necessidade de compensar, de dar e receber, isso atua tanto para o nível positivo quanto para o nível negativo. O nível positivo é, né, por exemplo, aí eu pego de novo o exemplo do casamento, né? Minha esposa fez algo bom para mim e eu quero recompensar, né? Quero mostrar que eu a amo, que eu recebo aquilo e faço algo bom. Mas se alguém faz algo negativo para mim, eu preciso também de uma compensação para o negativo. Né? A gente costuma usar aqui o nível, né? A gente está nesse nível, eu ofendi, por exemplo, a Suelen, eu cheguei aqui e falei mal do trabalho da Suelen, e eu desci o nível. Então, o que a gente precisa? A gente precisa equilibrar isso. Como é que a gente pode equilibrar isso? Eu me retratando, né? Eu falando que realmente eu menti, que eu estava, sei lá, num momento ruim. Eu falei uma mentira em relação à Suelen, que o trabalho dela realmente é muito bom. E realmente é muito bom, porque eu já fui atendido por ela, né? Eu sou cliente também da Suelen, então eu sei que é Eu um bom trabalho. digo mesmo de ti, Gu. Mesma Obrigado. coisa de ti. Ainda mais tu é muito bom para falar também sobre a filosofia, é muito bom, mas vai lá, continua. Obrigado. Então, eu, digamos, ofendi a Suelen, né? Eu falei mal do trabalho dela, que é mentira. Eu falei mal dela como profissional. Então, eu baixei um nível. Né? O ideal é ou eu me retrato, ou a Suelen Eu me vingo. equilibra. Né? É uma pequena vingança que a gente fala. E muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Poxa, Gustavo, mas tá digamos, fomentando que as pessoas guardem mágoa e se vinguem das pessoas. Não é isso. Porque se eu deixo assim, né, ou se a Suelen deixa assim o relacionamento, aí sim ela vai guardar mágoa de mim e ela vai alimentar essa mágoa. Então, se a gente equilibra, ponto, acabou, né? Equilibramos. Né? Ela pode chegar e dizer, não, o Gustavo falou mal de mim, ele disse que eu sou... que eu não atendo legal, que eu não sei, né, ler o campo, alguma coisa assim. Ela pode dizer, não, o Gustavo também, ele se enrola todo, né? Ele foi fazer um atendimento comigo lá e meio que se enrolou. Ok, fizemos assim, né? Só que o equilíbrio entre dar e receber pro negativo, a gente sempre compensa um pouquinho menos, digamos assim. A gente não faz aquela compensação igual, porque aí eu vou continuar devendo para a Suelen e aí eu vou fazer algo bom para ela. E assim a gente volta no equilíbrio entre dar e receber. De uma forma positiva, né? Para cima, digamos assim. Oi, Pati. Obrigado. Olha aí Nossa a colega Patrícia! Pati. Como é que tá Também. o meu áudio, Pati? Tá bom? Se ela responde. Se tá bom o áudio aí pra ela. Se tá dando eco, Daqui a alguma pouco coisa ela, assim. daqui a pouco ela retorna. O meu tá dando um eco aqui agora, mas tudo bem. Passou ou ainda tá? Não, eu tô, o meu eu tô escutando. Tu tá escutando bem o meu, é isso? Sim. Sim. Beleza, perfeito. Tá. É, exatamente. A gente geralmente tenta pensar em retribuir coisas boas, pensar nas coisas boas, mas as relações também têm esse equilíbrio nos aspectos ruins também, né? De se vingar e tudo mais. E realmente isso vai contra a nossa moralidade, a nossa cultura, que não é bem visto isso, né? Exatamente. Só que é o que a gente estava estudando semana passada, né? A natureza, as leis da natureza, elas não são justas e elas vão além do nosso conceito de certo e errado. Né? Às vezes a gente vai achar errado se vingar, mas isso é uma moralidade, uma cultura, né? E a natureza, e o nosso inconsciente é a natureza, nossa mente é a natureza, nós somos natureza, então não é assim que funciona, né? Então aí tem essa barreira da moralidade. Só que na constelação, se a gente for trabalhar pela moralidade, nós estávamos falando também isso, né? Se a gente for trabalhar pelos conceitos morais, a gente não faz nada, né? Já existem outras. O teu está.
Existem outras, enfim, né? Agora até me perdi o que eu tava falando, tá? Mas enfim, existe essa barreira, né, cultural, moral, mas se a gente ficar usando esses preceitos morais na constelação, a gente não ajuda ninguém. Já existe o direito tradicional, já existem outras maneiras de julgamento moral e cultural e lei, né? Então, na constelação não é esse o foco. Exatamente. Não é o foco a gente punir outras pessoas de uma forma moral conforme o meu sentimento de moral. Oi, bom dia, Nélia. Tudo bem? Bom dia. Como é que tá? Bom te ver por aí. Até porque cada grupo tem um sentimento de moral diferente. Uhum. E aí vai aquela questão, né, do bom e do mal, do certo e do errado. A gente não trabalha com bom e mal, certo e errado em constelação. Porque bom e mal, certo e errado é uma questão moral de cada grupo. A gente até estava falando na semana passada, nesse estudo que a gente faz, que eu conheço tem uma amiga minha que ela fez parte de grupos de estudos, de estudos não, mas grupos anarquistas, né, de viés anarquista. E dentro da filosofia deles, eles pregavam que o que é público é de todo mundo, né? Não tem propriedade privada. Então a gente tem que respeitar tudo que é aquilo que é público. Mas naquelas manifestações antes da COP, em 2014, ela fazia parte de grupo de Black Blocs e queimava lixeira e jogava pedra em bancos, né? Bancos públicos, Banrisul, aqui o Banco do Estado do Rio Grande do Sul e tal. Então, dentro da moral do grupo, era legal a gente respeitar a coisa pública, era respeitar o que era de todos. Mas quando isso se refere a algo que é fora do meu grupo, eu posso apedrejar, eu posso estragar, eu posso inutilizar. Então a gente vê aí, nesse exemplo, como funciona o nível de julgamento de moral e de certo e errado. Dentro do meu grupo, o que é do meu grupo, eu tenho que conservar. O que é do grupo do outro, eu posso apedrejar, porque eu estou fazendo uma revolução dentro da minha noção de moral. Então, por isso que a gente não trabalha com certo e errado em constelação familiar, porque senão a gente não vai conseguir equilibrar nada, a gente vai continuar sempre no conflito. E constelação familiar é uma forma de eu pacificar as relações. É uma forma de eu conciliar, uma reconciliação sempre profunda com a constelação familiar. Isso aí, muito bom. Muito boa a tua explicação, e é isso aí mesmo. E voltando um pouquinho ao nosso objetivo do equilíbrio entre dar e receber, a gente faz uns parênteses e volta um pouco, né? Tu falou sobre o casamento, né? Então, as relações de casamento precisam ter esse equilíbrio entre dar e receber. E quando alguém chega pra nós, né, como facilitadores, reclamando muito do casamento, a primeira coisa que deve se observar é isso, né? Né? Porque as relações que não estão dando muito certo, elas estão conflituosas, elas estão, ou alguém tá querendo sair da relação e tal, querendo abandonar a relação. Pode ser muitas causas, sim, pode ser muitas causas, mas uma delas pode ser a dificuldade entre o equilíbrio de dar e receber. A gente fala, né, o casamento tá desequilibrado, a fulana tá desequilibrada. Então, qual é esse desequilíbrio? Será que não é do dar e receber? E geralmente nesse casal que tá desequilibrado, ou nessa relação que tá desequilibrada, enfim, alguém tá sendo a pessoa que tá dando muito e a outra que tá recebendo muito. Mas nenhum tá certo ou errado, né? Novamente, nenhum tá certo ou errado, né? O que tá dando muito, muitas vezes ele não sabe receber. E por isso ele só dá e dá e dá mais, né? E também tá julgando o outro, às vezes, dá mais do que a outra pessoa pode suportar, né? E quem tá recebendo também muitas vezes tá recebendo mais do que pode pagar, né? Se sente culpado por isso. Então tem que se observar. Nós, como facilitadores, como tu disse, apaziguamos as relações. Uma das coisas que pode ser reorganizada é esse equilíbrio, né? Oi, Ari, bom dia, tudo bem? Obrigado por vir. Então, um exemplo que eu vejo, né, é casamentos longos, né, dentro disso que tu falou.
Eu conheço pessoas que estão casadas há 30 anos, 40 anos, e que depois de um certo tempo começam a reclamar muito do outro. Por exemplo, o cara que não cozinha, né, digamos, é um casamento mais antigo que tem o costume da mulher cozinhar todo dia, e ela faz comida assim há 30 anos do mesmo jeito. E depois de 30 anos o cara começa a reclamar. Não, porque tá sem sal. Porque não tem isso. Porque eu queria comer outra coisa. Porque eu queria comer não sei o quê. Porque eu comer não sei o quê. Quando a gente vê, dá esse passo para trás e vê a relação como um todo, esse cara que está reclamando, na verdade, ele está reclamando porque ele se sente culpado porque ele recebeu demais. Daqui a pouco ele está sentindo que ele recebeu muito, deu pouco, e ele está se sentindo culpado lá no inconsciente dele e não consegue dizer isso. Então ele começa a reclamar para ter uma desculpa para sair daquele relacionamento, para dizer, não, agora tá ruim isso, agora tá ruim, eu vou sair, eu vou me embora, porque na verdade o que ele queria dizer, o que a alma, né, o que o inconsciente dele queria dizer, eu me sinto culpado por eu receber muito, então eu preciso ir embora, porque eu não consigo retribuir isso que eu recebi. E só abrindo um novo parênteses, só para a gente ver a importância desse equilíbrio entre dar e receber também para baixo, também no negativo, como a gente diz. Eu também vejo casais que estão casados há muito tempo, né? Casais casados há muito tempo é meio... redundante. Eu tô falando redundante, exatamente. Mas casais de longa data e começam a brigar por coisinha miúda, né? Coisinha pequena. Porque tu deixou a toalha em cima da cama, que... E quando vai ver, é porque aconteceu algo lá atrás que não foi compensado. Então o que aconteceu? A relação fez assim e começou a fazer assim, ó. Aquela pequena coisa começou a fazer assim, ó. Conheço um caso dentro da minha família que no início do casamento Conheço um caso também. Presenteou o marido com, acho que era uma jaqueta, alguma coisa assim. E ele usou, gostou, achou legal, mas deu para um amigo aquela jaqueta depois. E a esposa ficou louca com o cara. Né? Ficou maluca com ele. Mas guardou isso. E depois de 30 anos, né, deu uma despetada nele, sabe, por que isso, né? Depois, o que aconteceu? Porque 30 anos atrás, lá no início então, fez assim. Então, para que a gente não chegue assim, quando há assim no casamento, a gente reequilibra ele de novo. Para que ambos façam assim novamente. E a gente vai adiando os conflitos. Em vez de ela resolver aquela jaqueta lá anos atrás, a gente vai adiando e vai guardando e vai adiando os conflitos. Não vai olhando, vai empurrando tudo para debaixo do tapete e daí lá 30 anos depois você tá reclamando por coisas que às vezes tu nem percebeu que você tá fazendo aquilo e por quê, e tu não se pergunta por que tu tá fazendo aquilo e você nem sabe, né? Que nem tu falou assim, ele tá reclamando lá inconscientemente reclamando isso e aquilo. Ele nem sabe, talvez, porque ele tá implicando tanto, porque ele tá tão desgostoso, né? Com a comida, com a toalha que tá em cima da cama, enfim, com um monte de coisinhas pequenas que refletem alguma causa muito maior que a pessoa não se deu conta e que adiou esse conflito até chegar naquele ponto, né? Então, e a constelação vem exatamente para esse ponto, ajudar nesse ponto, que é, você às vezes nem sabe que você está fazendo isso, né? Nem sabe qual é o motivo desses conflitos, desse teu sentimento que é um sentimento de algo que você está devendo, ou a pessoa está te devendo, né? E a constelação veio para deixar claro isso, né? Por que esses sentimentos? Porque você adiou um conflito anterior lá que desequilibrou o dar e o receber e agora tá acontecendo isso, né? E aí a pessoa poder compreender o que tá acontecendo é o primeiro passo, que às vezes nem sabe, né? O que tá fazendo, então... Tá fazendo tudo, o inconsciente tá governando a vida, né? E aí a constelação ajuda exatamente nisso também, né? Exatamente, né? E isso é bacana porque quando a gente atende pessoas que têm essas questões, né, de muito receberam ou muito deram e sentem ou culpa ou culpa por receber demais ou peso por ter dado demais,
E quando isso aparece na constelação, seja no atendimento em grupo ou individual, a pessoa faz assim, nossa, agora tudo está fazendo sentido, agora eu sei, né, da onde que vem aquele meu incômodo interno lá de dentro. E assim a gente pode, dentro da constelação, equilibrar, né, essa relação. Algumas coisas não vão ser possíveis de equilibrar. E aí a gente usa, então, eu sinto muito, né? Não, eu não posso voltar atrás, eu não posso equilibrar daqui a pouco alguma coisa muito grave dentro do meu relacionamento. Então a única coisa que eu posso dizer é sinto muito, né? A responsabilidade é minha e a gente pode botar uma pedra em cima disso e tentar esquecer e seguir em frente. Mas isso a gente usa para questões que não são compensáveis, digamos assim. Mas o que a gente pode compensar seria isso, né? Tem a questão da traição, que a gente vê muito, né? Que, novamente, culturalmente, moralmente, o que se espera, né? A gente diz que a pessoa tem que esperar, tem que perdoar. Se ela quer perdoar, ela pode perdoar e ela tem que perdoar, inclusive, pro relacionamento dar certo. E botar uma pedra em cima disso, né? Que nem tu tá falando. Só que muitas vezes, na constelação, a gente não acredita no. A gente fala sinto muito e tudo mais, né? Mas a gente não acredita no perdão, nos outros perdões, apenas no auto perdão, né? Não acredita, não seria a palavra certa acredita, mas na constelação não se usa, né? Não se usa, não se tem boas consequências quando tu perdoa outras pessoas, mas quando se você auto perdoa, as consequências são melhores, digamos assim, melhor colocar dessa forma. Então, a gente acredita, fulana tem que perdoar o fulano para o relacionamento voltar a dar certo. Só que, como você disse, a pessoa trai e então você já fica maior que ela naquele relacionamento, né? E ainda você perdoa. Então, você aumenta o abismo entre quem tá devendo, né? E aquele relacionamento fica sempre naquelas conflitos de que é um sentimento que a pessoa tem que você deve algo e fica cobrando outras coisas. Pode cobrar a toalha, pode cobrar isso, pode cobrar aquilo. Seu sentimento é sempre que ele me deve algo porque ele me traiu, né? Então, como é que tu reequilibra isso, né? De várias formas, que nem tu disse, tá? Sinto muito, né? Sinto muito que eu fiz isso e tal, eu assumo a minha parte no que eu fiz, no que aconteceu, né? O outro também assume a parte dele no que aconteceu e a pessoa tem o direito de se vingar ou de compensar, né? Esse equilíbrio para poder fluir novamente, o amor fluir novamente de um modo que cure, né? No relacionamento. Exatamente. Só dar um bom dia aqui para Denise. Oi, Dê, tudo bem? Obrigado por ter vindo. E é até engraçado, a primeira vez que eu fiz uma palestra em Santa Cruz do Sul, era o público exclusivamente de mulheres. Então eu estava falando sobre isso, né? Sobre equilíbrio entre dar e receber, e a gente não tem o perdão, a gente usa responsabilidade, né? E compensação. Então. E uma participante, eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro, né? Se o meu marido me trair, eu tenho que trair ele de volta? Aí eu, olha, né? Vai da tua consciência, vai o que tu acha que seria possível, né? Tu compensar. Às vezes isso não é algo compensável. Eu, por exemplo, no meu contrato, na minha relação, traição não é algo não é algo compensável. Não é algo que eu vá poder compensar porque seria uma falha grave. Mas cada um tem a sua forma. E eu vi que elas começaram a cochichar entre elas e daqui a pouco vão sair daqui dizendo que eu disse que tem que trair o marido se ele fizer alguma coisa. E eu disse, não, pessoal, assim, por favor, não vão dizer que eu saí dizendo isso pra vocês. Daqui a pouco vai ter um cara de garrucha aí me esperando na saída da palestra, né? Dizendo que eu tô fomentando minha traição. Não é isso. Cada um compensa da forma que acha melhor. Às vezes não tem compensação. Né? E a gente vai então trabalhando dessa forma.
Uhum. Pode compensar que a gente fala de não na mesma moeda, né? Mas cada um, é o que a gente falou, cada cabeça uma sentença, né? Pode compensar, pode não ter volta, pode, enfim. Depende qual é o contrato do relacionamento, que nem tu disse, né? Exatamente. Bom, mas como a gente falou no início, e a Sud falou, Oi, mãe! o A Hellinger, mãe. ele... Minha mãe. Ah, sim. Oi, tudo bem? O Hellinger traz uma reflexão que é que esse tipo de compensação, essa possibilidade de compensar, do equilíbrio entre dar e receber, ele funciona muito bem em grupos determinados. Ele fala num grupo de 20 a 30 pessoas. O que é um grupo de 20 a 30 pessoas? É os nossos relacionamentos mais íntimos. É família, trabalho, escola, e por aí vai. Mas a níveis maiores, por exemplo, a níveis políticos, a níveis sociais, a níveis étnicos, não tem equilíbrio entre o dar e o receber. Porque isso é o que gera a guerra. Aí a gente vai pegar um caso assim muito famoso, né? Um caso assim muito polêmico, que essa tentativa de equilíbrio entre dar e receber tentou ser feita, tentou se fazer dentro dessa questão de moral dentro de um grupo e deu, digamos, uma caca bem grande, né? Que é a questão da Segunda Guerra Mundial. Como é que começou a Segunda Guerra Mundial? Lá com o alemão, quer dizer, não era nem alemão, era austríaco, né? O Hitler, achando que o povo dele, os arianos ou os alemães, foram traídos e prejudicados pelos judeus. Então ele achou que tinha que dar o troco, né? Tinha que usar a lei do equilíbrio entre dar e receber. E aconteceu o Holocausto e depois tudo aquilo que a gente conhece da Segunda Guerra. Então imagina, foi uma tentativa de equilíbrio entre o dar e o receber a nível sociopolítico. E isso gerou uma guerra, né? A Segunda Guerra Mundial e milhões de mortos e tudo que a gente sabe que aconteceu. Então não existe como eu querer compensar a níveis políticos e sociais. Isso só vai gerar guerra. A gente precisa... Pode terminar. Então o ideal seria a gente apenas dizer um sim, aconteceu. Não tem o que a gente faça que vá compensar. Apenas olhar para essas pessoas, né? Olhar e incluir as pessoas, tanto os perpetradores, seriam os maus moralmente, quanto aqueles que foram as vítimas. Não tem como compensar nada nisso. Eu vou gerar apenas conflito atrás de conflito se eu tentar compensar isso, dar um troco. Seria mais ou menos isso? Sim, exatamente isso, concordo plenamente. E seria mais ou menos também, aí entra as dinâmicas dos indignados e do que a gente estava falando também esses dias, né, sobre a questão da escravidão, outros conflitos, guerras, enfim, né, que a gente não consegue mais compensar, né? Digamos assim, eu sou descendente de... Eu tenho... Não parece, mas eu tenho uma pequena descendência de índio, tá? Sangue indígena. Eu tenho alemão e tenho italiano, mistura total, né? Não adianta eu querer, como ter alguns genes de índio, querer compensar, se ela pedir compensação para os portugueses, por exemplo, né? Ou os negros querer eu ficar mal ou ficar em conflito com os negros porque antes eles foram escravizados e talvez os meus antepassados escravizaram eles, por exemplo. Né? Não tem mais como compensar isso. Não adianta a gente tentar compensar isso hoje, se não fui eu o algoz e não foi ele a verdadeira vítima, mas sim pessoas que vieram antes de nós. Então, se a gente ficar querendo compensar, a gente só vai ficar perpetuando o conflito. Que nem tu falou, né? E se eu for uma indignada, que é uma pessoa que olha de fora e quer ficar buscando algozes e vítimas e ficando buscando compensações para isso, né? Eu também vou ficar perpetuando conflito. Mesmo se eu não seja vítima e não seja algoz, mas seja uma indignada, digamos, que veja as coisas e queira consertar. Olha ali o que os fulanos fizeram com os ciclanos. Vocês têm que buscar compensação. Isso é o que o indignado faz, né? E ele fica
novamente lembrando o conflito, perpetuando esse conflito. E a única coisa saudável que a gente poderia fazer é isso que você falou, dizer sim a tudo que foi. E aquilo que eu te falei também semana passada, que eu lembro muito do curso, né? Que é o assumir, reconciliar e deixar em paz. Que é, vamos assumir, teve uma guerra entre alemães e judeus, vamos assumir, o povo negro foi escravizado, o índio foi morto, assumimos isso, não foi legal, sentimos muito por isso. Não vamos fazer, aprendemos e não vamos fazer novamente, assumir que isso aconteceu, né? E aí a gente se reconcilia. Agora, nesse momento, eu sinto muito, você sente muito, a gente se reconcilia e a gente deixa isso em paz, deixa isso no passado, deixa as pessoas descansarem, deixa esse conflito descansar e as pessoas que sofreram com isso também, né? Então seria um modo saudável de compensação num nível maior que um grupo de 20 a 30 pessoas, com governo, com guerras, enfim, né? E não tentar compensar, e novamente não cometer o mesmo erro de tentar compensar essas coisas, né? Por exemplo, com o governo, nós com o governo não é esse equilíbrio entre dar e receber como seria entre eu e o Gustavo, por exemplo, né? Até o Hellinger fala, ele dá o exemplo, né? Que as pessoas não tratariam um amigo assim como eles tratam o fisco, né? Não tentariam driblar um amigo como as pessoas driblam o fisco, né? O imposto de renda ou o imposto, esse tipo de coisa. Porque os níveis de consciência são diferentes. E geralmente quem perpetua o conflito é o indignado. Não é nem o algoz ou aquele que representaria, entre aspas, o algoz. Porque se a gente for dar esse passo atrás que a gente faz na cancelação, a gente vai ver que aquele que seria o algoz, ele na verdade ele quer a reconciliação. Ele quer que se nas apazigue, constelações sempre a gente observa isso, né? Quando a gente coloca, por exemplo, em conflitos maiores dentro de uma constelação, a gente teve o estudo de constelação no nível sociopolítico, né, entre países. E o que a gente viu ali foi que aqueles que eram considerados os maus eram aqueles que olhavam para as vítimas e queriam que as vítimas olhassem para eles. E as vítimas, ou o representante, né, a pessoa que representava a vítima, aquele grupo, não queria olhar para o representante do agressor, digamos assim, porque ele não queria sair daquela posição de vítima, não queria sair daquela posição de conflito, não queria olhar e dizer assim, eu sofri, nós sofremos e agora, né, estamos todos no mesmo lugar, fomos todos no mesmo lugar e a gente segue a vida. E os indignados, geralmente eles perpetuam o conflito, porque eles não querem deixar ninguém descansar. Eles querem ficar, digamos, cutucando, né? Aqueles, não, porque olha o que vocês fizeram, olha o que vocês fizeram. Olha a data aniversário de tal coisa. Vocês têm que dar um jeito né? De compensar isso e ficar cobrando, né? Exatamente. Só queria dar um oi pro André, que entrou também meu pai. Oi, pai, tudo bem? Oi, André. Tudo bem? A família tá em peso hoje. Oi, tudo bem? E eu ia falar algo que eu esqueci agora. Nós estávamos falando do indignado, então essa é uma dinâmica que a gente viu bastante no curso, lê bastante sobre isso, e realmente tem a ver com essa questão de compensação que não é possível em grandes níveis, né? Então, o indignado, ele realmente, ele não ajuda. E a gente vê, né, só aquela dinâmica aquilo que eu excluo, eu repito. Então, geralmente, quando eu tento lutar contra um autoritarismo, que é o que a gente fala, ou contra algo que aconteceu no passado, eu me torno tão violento quanto aquele movimento que eu condeno foi. Então, eu só justifico dentro da moral do meu grupo aquela minha violência para, na verdade, eu ser tão violento quanto o outro foi contra o grupo que eu defendo. Exatamente. Então, a gente acaba repetindo essa questão da violência ou daquilo que eu excluo.
Mais uma né? vez, concluímos que o indignado não ajuda. O indignado não ajuda, ele só vai perpetuar. E o pior, o indignado, ele vai usar da violência muitas vezes contra alguém que não tem nada a ver. Alguém que ele apenas faz uma projeção daquilo que ele quer lutar contra. Por exemplo, a gente pega... Poxa, eu vou dar um exemplo. Vai ter gente que vai querer me bater aqui. Mas eu vou dar esse exemplo. Eu estava numa feira... Fins de conhecimento. Pode dar o exemplo. Fins de conhecimento. Fim de conhecimento. Eu estava numa feira orgânica, que eu gosto muito de consumir orgânico e tal. E tinha uma moça ali, ela estava com uma camisa assim, pró-feminista e tal. Beleza, legal. Aí eu fui comprar alguma coisa na banca dela. E eu tava com uma camisa do Grêmio, né? Eu tava com uma camisa do Grêmio escrito Rei de Copas, tal, aquela coisa, né? Do Grêmio e tal. Aí ela olhou pra minha camisa, olhou pra mim, assim, o rei, né? Vocês sempre se consideram o rei, né? Ué? O que eu te fiz? Não fiz nada? Né? Ou uma outra amiga também que é desse movimento feminista. Né? Eu corto o cabelo, ela sempre vem brincar comigo. Ah, esse cabelinho de hétero aí. Tá, mas qual é o problema? Né? E aí vamos na consciência coletiva, né, que a gente tava falando, nós tava falando lá no início que cada grupo vai ter sua consciência coletiva, então são várias consciências. No caso delas, elas fazem isso de consciência limpa porque naquele grupo, digamos assim, é uma coisa boa. Então, os níveis de consciência, às vezes você tá numa consciência coletiva que você vai fazer coisas horríveis sem culpa porque é da consciência do grupo, né? Exatamente. Tu vai agredir uma pessoa como se aquela pessoa tivesse feito um mal para você. Mas eu até fiquei meio assim chateado, porque poxa, nunca fui um cara, né, que me considerasse machista ou algumista qualquer. Né? Mas é aquela coisa, né? Ainda ia comprar os produtos dela. Eu apenas estava espelhando algo ali. E dentro daquele grupo não era bem aceito. E às vezes a gente vê isso também. E às vezes eu me pego fazendo isso, né? Às vezes eu me pego. Não vou dizer que a gente tá imune a esse sentimento, porque é algo que está lá dentro da nossa consciência, né? Às vezes eu me pego também com algumas questões políticas ou sociais, né? Fazendo assim, esse daqui... Peraí. O que tem a ver, né? E esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio que eu também sempre, quando eu leio algo, eu trago pra mim primeiro, né? Porque o grande desafio é você ficar mais consciente e como a gente tava falando novamente, a constelação é uma coisa de cotidiano. Então, são momentos simples, sutis, coisas sutis que vão fazer diferença, né? Então, tu tá lá naquele momento, é um momento crucial no qual você tá fazendo algo e você você tem que primeiro se observar, se deparar fazendo aquilo e aí ver o que tu vai fazer, né? Será que eu vou continuar fazendo isso? Será que, agora eu vou me recolher aqui na minha insignificância, vou pensar um pouquinho, olha o que eu tô fazendo, né? Então, a constelação é uma coisa cotidiana e a gente também não tá imune e a gente também todo dia é um exercício da filosofia sistêmica, né, para nós como facilitadores. E momentos com a família, momentos com os nossos cônjuges, momentos na rua, momentos com outros grupos de político, enfim. Então, a todo momento para nós como facilitadores é um exercício, né? É um exercício. É um exercício de a gente... o tal do vigiar e orar, que falam muito, né? Tem na Bíblia. E o que é o vigiar e orar na prática, né? Eu vigiar os meus atos, eu estar presente naquilo que eu sinto, né? E eu também
pedir a mim mesmo, né? Eu pedir para algo superior, que eu acredito, alguma orientação. E o Hellinger fala muito nisso no de se recolher, né? Quando eu preciso me recolher, o que eu me recolher? É olhar para dentro, né? Olhar para si, eu estar presente, eu estar dentro de si e buscar uma orientação que daí a gente tem o que a gente diz que é a intuição, né? Que a gente vê algo além. Quando a gente se recolhe, quando a gente dá esse passo atrás e olha o todo, a gente vê algo além daquilo, né? Então é assim que a gente, digamos, chega a essas conclusões e é assim que a gente pode se vigiar melhor. E sobre o nosso tema da consciência coletiva, né, novamente, isso é essencial. Porque se você não tiver presente para você mesmo, se observando, você vai com a turba, né? Que a gente diz, vai com o que as pessoas estão fazendo, você vai na onda, que nem diria, como diria minha mãe, né? Você vai na onda dos outros, né? E se você não tá atento a si mesmo, se você não tá com o teu consciente, né, trabalhado, com até o ego, digamos assim, trabalhado, você não vai pela tua consciência individual, você vai pela onda da consciência coletiva, você vai sendo tomado e levado junto, né? Então, é isso que você estar presente para si mesmo é evitar isso, né? Perfeito. Concordo plenamente. Nós estávamos falando esses Hellinger, tempos atrás, né? Isso, a gente estava falando sobre isso. O Hellinger até fala, né? Essa consciência coletiva muitas vezes é uma consciência tacanha, uma consciência pequena. É uma consciência que é a consciência do boi no brete. Né? Eu só vou seguir aquilo. Né? Eu só vou seguir aquilo. Né? E independentemente de para onde que eu vá, eu só vou seguir aquilo. Daqui a pouco eu tô indo para um matador e nem sei que eu tô indo para um matador. Porque eu tô seguindo a consciência do grupo. Eu não me parei para me perguntar para onde que eu vou. O que eu vou fazer. Né? Qual vai ser o meu fim se eu fizer isso. O Hellinger fala, a consciência de grupo, a consciência coletiva, ela não tem nada de sobrevivência. De eu buscar a minha sobrevivência. Porque eu posso até me colocar, eu vou me colocar a serviço do grupo, eu vou me sacrificar muitas vezes pelo grupo para manter a coesão do grupo, né? E como é que a gente sai disso, cara? Não, era isso que a gente tava falando, né? Deu uma travadinha em ti ali. Mas era mais ou menos isso que a gente tava falando, né? Estar presente para si mesmo e se observar para não ser levado pela onda, né? E muitas vezes a constelação pode ajudar também, porque muitas vezes a gente nem sabe o que tá fazendo. E aí a gente pode, junto com a constelação, observar e compreender, né? Exatamente. Só dar bom dia pro pessoal que entrou aí. Minha mãe, oi mãe, tudo bem? O Marcelo, né, grande amigo, obrigado por ter vindo. E algo que é importante também, né, de a gente falar, que se a gente for contra ou julgar essa consciência de grupo, a gente vai acabar repetindo e a gente vai se dar mal. Então o que a gente tem que fazer? Assim como o que foi, a gente só diz um sim, aceita e segue em frente, dentro da nossa consciência de grupo, a gente só pode dizer um sim para aquilo que foi, né, e dizer, ok, foi assim até agora, né? O pessoal seguiu esse caminho, eu não preciso mais seguir, mas eu honro isso, eu respeito isso. Eu sempre dou o exemplo de quando eu era bem fofinho, era bem gordinho, quando eu tinha uns 90 quilos. Eu mudei a minha alimentação totalmente e eu ia almoçar com a família e eu levava a minha vianda de refeição saudável, enquanto o pessoal estava comendo uma massa, uma costela gorda, alguma coisa assim. E eu dizia, ok, né, pra vocês tá bom, é assim que sempre foi. Eu não vou querer mudar vocês. Eu tô sendo diferente, mas eu honro isso, né? Eu honro que a minha família se alimentou até agora dessa forma, né? Se não fosse eu e a minha família se alimentar assim, eu não ia estar vivo. Então, ok, né? Que bom, continue. Se vocês gostam, se pra você faz bem, ótimo. Pra mim não tá fazendo bem. Eu tô virando uma bolotinha, né? Tá 90 quilos bem fofinho. Então a gente tem que honrar aquilo que foi, dizer um sim que foi e a gente mudar a nossa postura interna. Porque a gente ficar julgando, a gente vai repetir de uma forma enviesada, de uma forma diferente. Seria mais ou menos isso, Cláudio?
Sim, exato. Quando você vai contra a consciência coletiva e segue a tua consciência individual, não é que você é melhor que aquelas pessoas, né? Você apenas seguiu um outro caminho e você não é maior que os outros, nem está mais correto, você respeita e segue o teu caminho. Se a gente quiser mudar o outro sem ele mesmo querer, aí a gente entra no autoritarismo, né? A gente fica autoritário. Exatamente. A gente fica autoritário. Aí vocês têm que ver isso, vocês têm que mudar isso. E às vezes a gente faz, muitas vezes a gente faz isso. Ai, porque você tem que melhorar isso, você tem que olha só como vai ser melhor pra você. Mas a pessoa não tem aquela necessidade, não tá naquele movimento de mudança. Se você ficar querendo se achar melhor que ela e querendo tirar ela daquilo, não importa o que for, você se torna autoritário, né? Exatamente. Então tu segue a tua consciência coletiva respeitando o restante, honrando aquilo, né? Por muito tempo aquilo pode ter te servido, né? Como tu falou sobre alimentação. Então, Exatamente. Tem uma reflexão que eu vi de um cara que eu gosto de ver muitas palestras dele, que é o Rostando Kingsley. Que ele é psicólogo e fala muito nessa linha. Hoje em dia nós vemos os jovens criticando e sem paciência para ajudar os pais, principalmente nessas questões de tecnologia, né? Chega assim, anexa um e-mail para mim aqui, como é que eu ligo isso aqui no meu telefone, como é que eu faço? E principalmente mais jovens hoje, né, que já nascem meio que sabendo tudo. Tipo, que saco, eu tenho que fazer isso. Mas se a gente for ver, né, quem ensinou esse jovem, né, essa criança, ou a gente mesmo, a usar um garfo, a usar um papel higiênico, né, foi pai e mãe. O que é mais importante, o que é mais básico da vida? Eu aprender, eu usar um garfo, eu amarrar o tênis, eu usar um papel higiênico ou eu funcionar no telefone? Então, o que eu realmente aprendi? Arrogância, Quem né? ensinou realmente? Isso é arrogância. Perfeito, é arrogância. Arrogância Então, de a gente achar que é superior. É arrogância, né? A gente achar que é maior que os nossos pais só porque a gente sabe, estudou ou sabe mexer no computador, mas a gente só conseguiu aprender tudo isso porque eles nos permitiram a vida e o básico antes, né? E o básico, vieram antes. Então, Su, a gente está terminando aqui, né, o programa tem 1 hora, a gente já está terminando o programa, e eu gostaria, se tu sentir a vontade, de falar um pouco do teu trabalho, do teu serviço, dar os teus contatos, onde é que tu atende, como é que é o teu trabalho, quem quiser te procurar. Eu moro em Porto Alegre, atendo aqui em Porto Alegre, atendo no bairro Moinhos de Vento, a Rua Florência e Gartua. Podem me procurar no Google como Suelen Albino, Constelação vai aparecer. No Instagram também, Constelação Suelen. No Facebook também. Também atendo em Camaquã e atendo lá em Santa Catarina, na minha linda cidade natal, Faxinal dos Guedes. E estou aberta para qualquer contato e também espero que a gente repita mais vezes de fazer uma live, de fazer e continuar com os estudos, né? Vou fazer outras lives também, talvez na minha página, tua de novo. E muito obrigada, e mais uma vez, muito obrigada por ter me convidado. Perfeito, é uma satisfação, uma honra muito grande ter aqui. Imagino. De a gente estender para mais pessoas esses estudos que a gente faz, essas reflexões a que a gente chega. Eu queria agradecer o pessoal também e só dizer, né, que nós fomos colegas de curso de constelação, então a gente passou 6 meses no intensivo. E quem já fez constelação sabe, né, que a gente representa alguém da família do outro, muitas vezes a gente representa a outra pessoa. Então a gente troca muita coisa, né? A gente cria uma sintonia muito bacana. E que bom que a gente consegue estender essa sintonia até hoje com esses estudos, com esses contatos que a gente tem. Te agradeço muito. Imagina, eu que te agradeço também. Então, pessoal, estamos chegando ao final. Agradeço a todos que
nos prestigiaram. Essa live vai ficar no Facebook e eu vou colocar ela também na minha página do YouTube, para quem não tiver Facebook ou quiser compartilhar, enfim, fica à vontade. E na descrição eu vou colocar aqui os contatos da Su para quem tiver interesse em fazer constelação com ela, que é um atendimento excepcional, ótima qualidade. Né, a gente vê muitas coisas, vi muitas coisas minhas com o atendimento da Suelen, que foi muito bacana. Né, para quem quiser ir nas cidades que ela atende também, ter essa experiência com ela. Tá? Gratidão, Gu. Obrigado, gratidão, tudo de bom, bom dia e boa semana. Até mais. Até mais, igualmente, boa semana.